O sujeito que, tá certo, duvida de uma alegação de milagre por causa de uma coisa que ele acha que vai acontecer no futuro, ele está mostrando que ele sim é que tem a fé, porque ele já está acreditando, tá certo? Ele já aposta numa explicação futura. Ele não tem essa explicação. Jamais houve um único dos grandes milagres que fosse, vamos dizer, explicado, entre aspas, cientificamente, que se, vamos dizer, se comprovasse que foi outra coisa e não um milagre. Nunca aconteceu, mas nenhum. O que você faz é um montão de hipóteses. Quer dizer, o que você faz? Você mostra que aquilo que aconteceu por meios sobrenaturais talvez pudesse ter acontecido por uma conjunção extraordinária e mais miraculosa ainda de fatores naturais. Como, por exemplo, o negócio do Moisés abrir o Mar Vermelho para o pessoal passar. Então eles mostram que não, poderia ter havido um deslocamento do terreno no fundo do mar, blá, blá, blá. Ah, sim, aconteceu tudo isso, todo esse processo imensamente complicado aconteceu exatamente naquele mesmo momento. Tá certo? Quer dizer, seria ainda mais miraculoso. Então, essa alegação, quer dizer, é estúpida. Você não pode alegar a autoridade da ciência futura, a autoridade de um conhecimento que você, na mesma hora, está dizendo que você não tem. E quem quer que faça isso, você não está falando em nome da ciência, está falando em nome de um fanatismo, de uma idiotice. Agora, eu acho uma das coisas mais engraçadas na discussão com esse pessoal, onde é ateu militante, é que, por um lado, eles dizem assim para você, dizem, a sua crença é mera fé cega. Em seguida, ele quer que você prove que Deus existe, prove a ressurreição de Cristo, etc. Mas se ele mesmo diz que é fé, por que eu é que tenho que provar, ó raios? Quem tem que provar é eles que dizem que estão falando em nome da ciência, tá certo? Então, mas eles transferem o ônus da prova, tá certo? Se você mesmo está dizendo, a minha religião é uma questão de fé, então você não tem que provar coisíssima nenhuma. Então, às vezes vocês aprendem isso. Quando alguém chegar para você com essa exigência, prove isso, prova aquilo outro, você responde, eu não tenho que provar merda nenhuma, meu amigo. Quem está falando aqui em nome da ciência é você. Você mesmo diz que eu falo em nome da fé e em seguida me exige provas. Agora você fala em nome da ciência, então é você que tem que provar, porra. Então você pode fazer as seguintes perguntas. Primeiro, fulaninho, qual é a ciência que você pratica? Você é físico, você é químico, você é geólogo? A sua ciência estuda a existência ou inexistência de Deus? Não. Então você está falando em nome de uma outra ciência que você não pratica. Qual é a ciência que estuda a existência ou inexistência de Deus, meu filho? Não existe nenhuma ciência experimental que estude isso, então cala a boca, burro. Tá certo? Você está falando de uma coisa que você não conhece. E, em segundo lugar, tem um outro aspecto que, aliás, eu vou abordar, que é o seguinte problema. Você veja, a ciência, nenhuma ciência estuda fato concreto, porque o fato concreto é a junção, num momento e lugar, de uma infinidade de acidentes que tornam aquele fato possível. Quer dizer, nenhum fato concreto é redutível à definição que é dada dele por uma determinada ciência. Por exemplo, o fato pode ter um aspecto jurídico, um aspecto sociológico, um aspecto psicológico, um aspecto psicoquímico, etc., e assim por diante. Quer dizer, o número de aspectos que compõem um fato concreto é, por definição, ilimitado. A ciência, nenhuma ciência estuda nenhum fato concreto. Quer dizer, a ciência só estuda um fato sob determinado ângulo. É aquele que é correlativo aos métodos e aos objetivos desta ciência em particular. Quer dizer, a ciência só estuda fato abstrato. O fato abstrato é um aspecto separado da realidade concreta. Tá certo? Então eu digo, olha, isso quer dizer que se você somar todas as ciências, elas não podem opinar sobre um único fato concreto. É isso que as pessoas realmente não sabem. A ciência só cuida de fato abstrato, só cuida de aspectos abstrativamente separados do todo. Tá certo? Ora, a este todo, todos nós temos acesso, porque nós vivemos na realidade concreta. Tá certo? A separação, a divisão, a distinção do fato concreto nos seus vários aspectos estudados pelas várias ciências é posterior. Inclusive, a subdivisão não acaba, quer dizer, pode surgir novas ciências que estudem novos aspectos amanhã. Isso nunca vai esgotar. Tá certo? Portanto, quando você diz a respeito à fé, você não está falando uma coisa doutrinal, apenas uma doutrina. Você está falando de algo que realmente aconteceu. E se você fala de um milagre, você fala de algo que realmente aconteceu. Você fala de um fato concreto. E a respeito desse fato concreto, não tem nenhuma ciência que possa dizer nada, não. Ela pode dizer sobre um aspecto, sobre outro, mas que nunca vai compor um fato concreto. E em terceiro lugar, o que é mais grave de tudo, é que as pessoas hoje começam a falar em nome da autoridade da ciência como se a ciência tivesse com a corda toda. Ora,
Dentro da modernidade, existe toda uma série de contradições, de conflitos. Um deles é o dos desconstrucionistas com a ciência. E quando você pega a crítica que os desconstrucionistas fazem à concepção científica, é arrasadora e eles têm toda a razão. Quer dizer, mas aí é uma briga de monstros, mas você não importa. Quer dizer, desconstrucionista não presta e os caras da ideologia científica também não, mas o fato é que o desconstrucionista desconstrói mesmo esse discurso científico e mostra que, frequentemente, ele não é senão, vamos dizer, a projeção de preconceito e de símbolos, de crenças que são vigor na sociedade. Aqui eu mesmo estava lendo um livro muito interessante que mostrava que muitos dos componentes do atual método científico foram extrapolados do código de polidez dos cavalheiros no século XVIII. Então você mostra uma origem social, cultural dessas coisas, e você não, claro que isso não invalida a ciência, mas isso a coloca entre parênteses, tá certo? Isso é suficiente, vamos dizer, para refrear o seu ímpeto de autoridade. Nunca o discurso científico foi submetido a uma crítica tão arrasadora quanto é hoje. E justamente neste momento é que aparecem esses Richard Dawkins, esses palhaços todos, Michel Onfray, essa gente toda, falando com a autoridade da ciência como se essa autoridade existisse. E o pessoal, vamos dizer, às vezes cristão, né, ou crente, bobo, não sabe que essa autoridade não existe. Então eles começam por reconhecer, atribuir ao adversário uma autoridade que o próprio adversário sabe que não tem.